Torcida do Fluminense, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia pessoal, trazendo para vocês a repercussão da goleada do Flusão no Maracanã por 5-0 pela Copa Sul-Americana. Pessoal, vamos aqui com o ESPN, vocês acompanharam aí o Globo Esporte, já deixando os créditos ao canal da ESPN Brasil. Torcedor do Flusão, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Ou não? Vamos ao Rio de Janeiro. Rodrigo Jufo, para falar da goleada do Fluminense na Copa Sul-Americana. Bom dia, amigo. Bom dia, Bel, amigos do 360. O Fluminense conseguiu uma grande vitória, 5-0 para cima do San José na Bolívia, segunda rodada da Conmebol Libertadores, e está isolado agora na liderança do grupo com 6 pontos. O Once Caldas, que perdeu para o Fluminense na primeira rodada, venceu a União Espanhola, está ali com 3 pontos. O Fluminense conseguindo aí fazer uma gordurinha ali para o segundo colocado. A gente lembra que na Sul-Americana só o primeiro avança direto para as oitavas de final, e um jogo muito importante para o Renato Gaúcho para avaliar o elenco, né? Já que o Fluminense entrou com quase todo o time reserva, só o Fábio, o Samuel Xavier, que são titulares, até porque o Guga está com uma lesão, está fora agora nas próximas semanas. O Samuel Xavier vai voltar ao time ideal, e o Ganso, que está voltando aos poucos, e ontem fez o seu primeiro jogo como titular também. Ele é um titular da equipe, mas que ainda não jogou esse ano. De resto, muitas reservas, e o Renato Gaúcho saiu bastante satisfeito. 5-0, 2 gols do Everaldo, que é um reforço para essa temporada, um reforço aí para ser um backup do Germancano. Um gol do Serna, que perdeu espaço com o Renato, mas vai ser um jogador importante para a temporada, e 2 gols do Cano, que saiu do banco e ainda deixou a marca dele mais 2 vezes, se tornando o maior artilheiro do Fluminense na Sul-Americana, passando o Fred. Tá com 18 jogos nessa temporada e já 13 gols, tá? Um grande Renato avaliar todo o elenco que ele tem para a sequência de jogos, já que a temporada vai ser pesada, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. O Renato falou bastante que vai precisar contar com todo mundo, e vários jogadores se saíram muito bem nesse jogo, como o Everaldo, que fez 2 gols, o Nonato no meio de campo também se destacou bastante, o Keno também foi um jogador que agradou bastante o Renato Gaúcho nessa partida. Ele falou depois do jogo sobre essa sequência e sobre a importância de ter todos à disposição para uma sequência de jogos que vai ser muito difícil para o Fluminense na temporada. Vamos ouvir o Renato. A minha equipe jogou com bastante intensidade. Foi, apesar do pouco tempo para treinamentos, eles fizeram exatamente o que nós treinamos ontem, o que foi pedido para eles na pré-eleição. Eu falo para eles que eu não tenho um time, eu tenho um grupo. É importante, no momento que o jogador recebe uma oportunidade, ele colocar uma pulguinha atrás da orelha do treinador. Nós temos sempre jogos importantes a cada 3 dias, então eu preciso de todo mundo. Então, quanto à equipe que começou e mais as substituições, foi justamente para isso, para eu poder observar todo mundo. É lógico que as características do Cano eu conheço bem, mas era importante também para o Everaldo, já que ele fez os 2 gols, dar oportunidade para todo mundo e observar. Os que começaram, os que entraram, conhecer bem o jogador, conhecer bem as características, porque é pouco tempo, e o pouco tempo que eu tenho, preciso ocupar esse tempo em todos os aspectos, na parte física, na parte técnica, na parte tática, observar as características dos jogadores. Pouco tempo de trabalho. Ele chegou na semana passada, ainda tiveram poucos treinamentos com a equipe, mas ele já conseguindo dar esse DNA ofensivo que a torcida do Fluminense tanto pedia para o Mano Menezes, que acabou não acontecendo com o Renato Gaúcho. O torcedor espera um futebol mais ofensivo. O Fluminense tem uma sequência muito difícil agora, um jogo contra o Santos no final de semana no Maracanã, depois vai até São Paulo enfrentar o Corinthians, depois recebe o Vitória, viaja até o Chile para enfrentar a União Espanhola, e aí tem um clássico contra o Botafogo. Tudo isso quarta, domingo, então vai ser uma sequência que o Renato vai precisar bastante desse elenco, e agora com essa moral nesse jogo contra o San José, essa goleada, talvez ele tenha ganhado ainda mais confiança de todos para essa sequência difícil do Tricolor, amigos. Obrigado, Rodrigo Jufo, ao vivo lá do Rio de Janeiro, falando do Tricolor das Laranjeiras, que amassou. Gols lindos, fez o que tinha que fazer. Muita gente vai dizer, e até com razão, mas o adversário, São José, ajudou.
Não ofereceu muita resistência. E daí? Já vi vários times que jogam contra adversário fraco e não conseguem fazer nada. O Fluminense fez o que tinha que fazer contra o adversário frágil, ou não? Pra alegria do Renatão. Renatão gosta de jogo assim, né? Ah. Pra poder falar que é melhor do Brasil. Mas teve oportunidade de usar vários jogadores. Começou com o time reserva e deu certo. Terminou com alguns titulares e continuou dando certo. Um jogo dos sonhos pro técnico, para os jogadores mostrarem serviço. Muita gente mostrando serviço individualmente, né? O Cano continua com os seus gols. Acho que já dá para dizer que o Cano voltou a ser próximo daquele Cano acima da média que a gente conheceu, né? Destacar duas coisas que o Ju falou ali, né? Uma delas é essa percepção, né, de um time mais agressivo, mais voltado ao ataque, e o Renato traz isso. E o que, em teoria, era um pedido, né, do grupo. Sim, da torcida de toda mesmo. aquela questão do Mano Menezes, né? O Mano era mais fechadão, né? Tem a trajetória dele é mais marcada por times mais defensivos do que ofensivos. Então, esse é um ponto. Essa maratona que vem por aí é difícil por ser uma maratona, mas não acho nem que os adversários sejam tão difíceis assim, né? A não ser você jogar com o Corinthians e depois fechar a maratona com o Botafogo. Porque assim, o jogo de ontem era o jogo ideal para dar aquele gás. O Renato chegou, estreou, conseguiu vencer, um jogo que foi difícil, vitória no finalzinho ali, mas venceu. E esse jogo é aquele para encher os olhos da torcida, todo mundo, que maravilha. Na verdade, foi um jogo de um time profissional contra um time praticamente amador. Né? Isso que eu ia perguntar, se eu tinha exagerado. Os mais fracos. São José é fraco, né? É muito fraco. É muito fraco, e a gente viu que é muito fraco, ainda mais jogando na baixitude, como diria o próprio Pascoal, né? Quando joga lá em cima é outra história, porque aí 3.600 metros de altura é bem mais... 3.800, né, em Oruro, mais alto ainda do que em La Paz. É mais difícil de jogar lá, mas eu acho que é diferente, por exemplo, do Muxuquiruna, que é um time que vem num campeonato que é mais difícil, campeonato equatoriano, que vem chegando, se classificando para Copas Internacionais, tem um técnico muito experiente, que é o Éver Hugo Almeida, alguns jogadores que já têm alguma experiência. Por exemplo, é abaixo do que o Vasco enfrentou, o Puerto Cabello. Eu tive que parar aqui, pessoal, porque, pelo amor de Deus, né, os caras não dão uma dentro, né? A gente viu o exemplo do Cruzeiro perdendo para um time fraquíssimo. A gente viu o exemplo do próprio Flamengo perdendo para um time que está jogando... O Flamengo perdeu no Maracanã para um time que está jogando a primeira vez a Libertadores. A primeira vez a Libertadores. Aí eu te pergunto, e se o Fluminense perdesse para esse time? Ia estar todo mundo detonando, não ia? Aí agora, porque fez o que tinha que fazer, não fez o que tinha que fazer, goleou. É o que todo time grande tem que fazer quando pega esse time pequeno. É golear, cara. É golear. Aí, o Cruzeiro perdeu para um time de índio. O Flamengo perdeu para um time que está jogando a primeira vez a Libertadores. Fora outros times que ganhou do Cruzeiro também, que dizem que tem um timaço. Aí agora, porque o Flu goleou, o time é muito muito fraquinho, o time é mais fraco do que o Vasco enfrentou. Isso aqui lá. Me poupe, né, mídia? Pelo amor de Deus, cara. Se o Flamengo tivesse bagaçado lá no Maracanã, aquele time Central Córdoba lá, nossa, eles iam estar loucos, eles iam estar eufóricos. Felipe Luiz é seleção, Felipe Luiz é não sei o quê, Flamengo tá não sei o quê. Então, assim, menos, né, cara, tenha um pouco de parcialidade. E foi realmente um jogaço do Fluminense, né, o melhor desse ano aqui. Everaldo jogou muita bola, o Cano jogou muita bola. Lembrando que o Cano está vivendo aí uma excelente temporada, porque a temporada do ano passado foi ruim para o Cano. Então, assim, realmente o Fluminense está de parabéns. É um outro grupo, né? O Serna, né? O que chorou quando o Mano Menezes tirou ele de campo. É um grupo que está fechado com o Renato Gaúcho. Não estou falando que não vai perder, vai. Todo time perde uma hora. Mas, assim, é outra mentalidade do jogador, dá pra ver em campo, cara. É isso aí, torcedor do Fluminense. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.